Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno de número 3. O tema é um pilar da nossa economia, né? Microempresa, empresa de pequeno porte e o microempreendedor individual. Exato. E o legal aqui, eu acho, não é só decorar as regras, mas entender a lógica por trás. É quase um ato de equilíbrio do Estado, sabe? Como fomentar o pequeno, sem criar uma concorrência que seja desleal. É um desafio e tanto. É um quebra-cabeça, e a peça principal vem lá da Constituição. Não é à toa, toda essa lei, a Lei Complementar 123, não surgiu do vácuo. Certo. Ela, na verdade, materializa um comando direto da Constituição Federal, lá nos artigos 170 e 179. A ordem era bem clara. Olha, Estado, crie um tratamento, um caminho mais favorável, mais simples para os pequenos. É a isonomia na prática, então. Pura isonomia. Tratar os desiguais de forma desigual para que, no fim das contas, eles tenham uma chance de competir de verdade no mercado. Ok, então vamos desmembrar isso. A primeira dúvida que sempre aparece é: como é que a lei define quem é pequeno? Qual é a régua? É número de funcionários? O tipo de negócio? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o legislador, sabiamente, escolheu o critério mais objetivo possível. A régua é uma só: Que é? o faturamento. O único critério é a receita bruta anual da empresa. Simples assim. Só o faturamento. Só. Se a empresa fatura até R$ 360 mil por ano, ela é uma microempresa, uma ME. Certo, ME. Se ela fatura acima disso, mas até o teto de R$ 4.800.000, aí ela se enquadra como uma empresa de pequeno porte, a EPP. E pronto, a definição para por aí. Entendi. Parece simples, mas... Simples até demais, né? Isso não abre margem para, sei lá, para alguma brecha? Abre! E aí te mora uma das primeiras e mais importantes pegadinhas que o professor Lessa aponta no material. É fundamental separar duas coisas. Quais? Uma coisa é o enquadramento societário. Outra, completamente diferente, é o regime tributário. Ah, boa. O enquadramento como ME ou EPP é feito lá na junta comercial. É um ato declaratório. A empresa vai lá e diz: olha, meu faturamento se encaixa aqui. Agora, a opção pelo Simples Nacional, que é o regime de imposto facilitado, isso é outra história. É outra conversa, feita lá na Receita Federal. São dois balcões diferentes. Nossa, então uma coisa não amarra a outra. Quer dizer que uma empresa pode ser uma EPP para ter vantagem em licitação, por exemplo, mas escolher pagar imposto pelo lucro real, porque, sei lá, talvez seja mais vantajoso para ela naquele momento. Exatamente. Você pegou o ponto central. Ela pode ser uma EPP e não ser do Simples. Ela usa os benefícios não tributários da Lei 123, como esses das licitações, que a gente vai ver, mas na hora de pagar imposto, ela escolhe o que for melhor para a operação dela. Que interessante. Essa flexibilidade é crucial e com certeza derruba muita gente. Muitíssima. E nesse universo ainda tem uma figura mais específica, o MEI, o microempreendedor individual. Se já existia a microempresa com teto de 360 mil, por que criar outra categoria com um limite bem mais baixo, de 81 mil? Qual o objetivo do MEI? O MEI veio para atacar a informalidade na sua raiz. A ideia foi criar a porta de entrada mais simples e barata possível para o sistema. Era para tirar da invisibilidade o pipoqueiro, a manicure, o pequeno eletricista. A base da pirâmide mesmo. Isso, e é por isso que as regras são tão específicas e cumulativas. Não basta faturar até 81 mil, tem que ser optante do Simples, ter só um estabelecimento, não pode ter filial. E tem mais, né? A lista é longa. Tem mais. O titular do MEI não pode ser sócio ou administrador de nenhuma outra empresa. E o ponto mais restritivo, só pode contratar um único funcionário. Só um. E esse funcionário tem que ganhar o salário mínimo ou o piso da categoria. É quase um colete de força, sabe? Ele foi desenhado para ser o primeiríssimo degrau. Cresceu um pouquinho, a ideia é que ele já vire uma MEI. Faz todo sentido. É uma escada. E o MEI é o primeiro degrau. Agora, se esses são os critérios de entrada, o material do professor Lessa dá um destaque enorme para as vedações.
São as regras do quem não pode entrar na festa. E aqui que a FGV adora pescar os candidatos, né? É o campo minado das provas, sem a menor dúvida. A primeira trava, que é fatal, é a que o material chama de vedação a filhote de PJ. Filhote de PJ, gostei. A regra é clara. Uma ME ou EPP não pode ter outra pessoa jurídica no seu quadro de sócios. Pensa na padaria do bairro, que é uma EPP. Se ela vender 1% das cotas para uma holding, já era. Desenquadra na hora, acabou o benefício. Isso é para evitar que um grupo grande crie várias empresas pequenas só para se beneficiar. Certo. O foco é na pessoa física empreendedora. É essa a lógica. Outra vedação que não tem exceção é pela forma societária. Sociedade por ações, a SA, nunca pode ser ME ou EPP. Nunca. Mesmo se faturar pouco, não importa. Se fatura R$1.000 no ano, mas é SA, está fora. A lei entende que a própria estrutura de SA é complexa demais e não combina com o espírito de simplicidade da lei. O mesmo vale para cooperativas, com uma exceção curiosa: as de consumo. Isso da SA é contraintuitivo. Uma startup que já nasce SA para facilitar investimento, mas que ainda nem tem receita, já está fora. Porque a forma pesa mais que a realidade financeira. Porque a lei presume uma vocação para a grandeza, digamos assim. A escolha pela SA já sinaliza uma busca por capital e uma complexidade que fogem do escopo da lei. E falando em controle, tem outra regra importantíssima, a da Receita Bruta Global. Receita Bruta Global? Imagina um empresário. Ele é dono de 3 microempresas. Cada uma fatura 300 mil por ano. Individualmente, tudo certo. Estão no limite da ME. Isso. Mas o sistema não é bobo. A Receita Federal vai somar o faturamento de todas as empresas que estão ligadas àquele CPF. Ah, ela soma tudo que está no nome da pessoa. Exato. No nosso exemplo, 300 mil vezes 3 dá 900 mil. Ainda está abaixo do teto da EPP, que é 4,8 milhões, então tudo bem. Ok. Mas, se a soma de tudo que está pendurado naquele CPF passar dos 4,8 milhões, o alarme soa e, puf, todas as empresas dele são desenquadradas. É um jeito de impedir que um tubarão se vista com pele de vários peixinhos. Uma trava bem inteligente. E uma dúvida que sempre aparece: sócio estrangeiro pode? Uma startup brasileira com um dos fundadores morando em Lisboa pode ser uma EPP? Hoje pode. Essa foi uma mudança muito importante da Lei Complementar 147 de 2014. Antes era proibido. Agora, um sócio pessoa física, mesmo morando no exterior, é permitido. Mas tem alguma restrição? Tem. O que continua vedado é a empresa aqui no Brasil ser uma filial ou sucursal de uma gigante lá de fora. Uma coisa é o João, que mora em Lisboa, ser sócio de uma fintech em São Paulo. Pode. Outra, bem diferente, é a filial da Microsoft no Brasil querer ser enquadrada como EPP. Isso de jeito nenhum. A distinção ficou bem clara. Ok, vamos para o filé mignon do tema, que são as licitações públicas. O caderno destaca 2 superpoderes, que, assim, são decisivos em prova. São as vantagens que realmente equilibram o jogo. O primeiro é a regularidade fiscal tardia. A cena é clássica de prova. Uma IPP participa de uma licitação, dá o melhor preço e vence. Só que na hora de apresentar os documentos, a certidão fiscal vem positiva. Exato, a empresa está devendo imposto. Ué, mas aí ela não deveria ser desclassificada na hora? Parece o mais lógico. E esse seria o erro fatal da comissão de licitação. A lei cria uma rede de segurança. Ela diz que essa empresa tem o direito a um prazo de 5 dias úteis, Nossa. que ainda pode ser prorrogado por mais 5, para ela limpar o nome, ela ganha um fôlego para pagar o que deve, parcelar, e aí sim apresentar a certidão negativa. Inabilitar de imediato é ilegal. É uma colher de chá e tanto. Uma segunda chance, praticamente. E o segundo superpoder, o famoso empate ficto. Esse é o mais cobrado e o mais cinematográfico. Imagina uma licitação de menor preço. Uma construtora gigante oferece R$1 milhão. Uma EPP local oferece R$1.080.000. Perdeu por 80 mil, 8% a mais. Fim de papo. No mundo normal, sim. Mas aqui a lei cria uma ficção jurídica, uma mágica. Ela diz que se a proposta da ME ou EPP estiver no intervalo de até 10% acima da melhor proposta,
Não tem vencedor e perdedor. Como assim? Tem um empate. No nosso caso, 8% está dentro dos 10%. Então, tecnicamente, empatou. Aham. E por ter empatado, a EPP ganha o direito de preferência. A comissão tem que chamar a EPP e perguntar: você cobre a oferta de R$ 1 milhão? Se ela oferecer R$ 999.900, ela leva o contrato. É uma virada de jogo espetacular. Mas esse percentual, ele é sempre 10%? Isso tem cara de pegadinha. E é a armadilha que a FGV adora. A questão 01 do caderno mostra isso perfeitamente. Os 10% são a regra geral, mas na modalidade pregão, que é super comum, Muda. a margem cai para 5%. A questão da prova descrevia um pregão com uma diferença de 4%. Quem só decorou 10% ia achar que a IPP perdeu. Mas como 4% é menor que 5%, o empate ficto aconteceu, e a pequena empresa tinha o direito de cobrir a oferta. É o detalhe que define a aprovação. Ufa, essa é fatal mesmo. Ok, para a gente fechar, o professor Lessa separou no fichamento e nos flash memos alguns pontos-chave. Vamos passar por eles num bate-bola? Vamos lá. Primeiro, baixa da empresa. Pode fechar devendo. Pode. Uma ME ou EPP pode pedir a baixa na junta comercial mesmo com débitos tributários. A burocracia para fechar diminui. Mas, atenção, A dívida não some. não some. Ela só migra do CNPJ para o CPF dos sócios. A responsabilidade continua lá, firme e forte. Nem todo mundo pode ser MEI, né? Certíssimo. Atividades intelectuais, profissões regulamentadas, estão todas fora. O exemplo clássico da prova: advogado não pode ser MEI, nem médico, nem engenheiro. Mesmo que fature pouco, a atividade em si já é vedada. Ok, e a empresa simples de crédito, a SC? Qual a regra de ouro dela? A regra de ouro, como mostra a questão 01 inédita, é: só opera com capital próprio. Ela não é um banquinho. Ela não pode pegar dinheiro dos outros para emprestar. É o dinheiro do próprio dono, do caixa da empresa e só. Entendi. E a figura do investidor anjo? Como a lei o protege para ele querer investir em startups? A proteção é a blindagem que a questão 04 inédita explora. Por lei, o investidor anjo não é sócio. Não é. Juridicamente, não. Ele não tem poder de gestão e, o mais importante, não responde pelas dívidas da empresa. Se a startup quebrar, o anjo perde o que investiu, claro, mas os credores não podem ir atrás do patrimônio pessoal dele. É o que dá segurança para ele apostar, né? Do setor. O salão, se for do simples, faz um contrato de parceria com o profissional. O pulo do gato, como na questão 09, é que na hora de pagar o imposto, o salão calcula o tributo só sobre a parte dele da receita. O valor que ele repassa para o profissional é deduzido da base de cálculo. Ah, então ele não paga imposto sobre o dinheiro que nem é dele? Exatamente. Isso evita que o salão estoure o teto do simples e pague um imposto muito mais justo. Impressionante. Juntando todas as peças, fica muito claro que entender esse estatuto vai muito além de decorar números. É sobre entender como um princípio da Constituição vira ferramenta prática para, como diz a reflexão do caderno, garantir que a burocracia não sufoque quem gera riqueza e emprego. Exato. E talvez a reflexão final seja essa. O estudo de todas essas regras, do empate ficto à blindagem do investidor anjo, mostra o direito empresarial em ação, sabe? Tentando resolver uma tensão que é permanente. Qual tensão? Entre a liberdade total de iniciativa e a necessidade de o Estado intervir para criar um ambiente mais justo. A Lei Complementar 123 não é só um conjunto de regras. É um dos melhores exemplos de como o Estado pode agir, não só como juiz, mas como um técnico que tenta fortalecer os jogadores menores para que o jogo seja mais competitivo e, no fim, melhor para todo mundo. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixem nos comentários qual outro tema gostariam de ver analisado. Até a próxima!